O imóvel alugado apresenta diversas infiltrações. Após vários pedidos para reformar o imóvel com o locador, ou seja, com o proprietário, e ele se recusando, o inquilino tem o direito de rescindir o contrato sem pagar a multa contratual? Olá, eu sou Marcel de Toledo, já atuei como advogado do ramo imobiliário, já tive minha própria imobiliária, administrando centenas de imóveis, fui corretor de imóveis de locação durante muitos anos e hoje eu sou responsável pelo marketing digital do grupo SP Imóvel. E eu estou aqui para compartilhar minhas experiências e expor sobre essa questão. Vamos lá? O primeiro passo é comunicar o locador, proprietário ou administradora sobre o problema. É obrigação, está na lei, tá? Do inquilinato, que o inquilino é obrigado a informar qualquer problema no imóvel. Caso não faça isso, ele pode sofrer as consequências no futuro. Então, o que se faz primeiro? Entre em contato por telefone com a administradora ou com o locador, ou WhatsApp. O WhatsApp é uma forma muito boa de comunicação, porque pode mostrar fotos, pode mostrar vídeos. E caso após 3, 4 dias sem resposta, aconselhamos, por uma questão de provas, de documentação que pode servir lá para o futuro, de enviar um e-mail. O e-mail é uma forma simples, barata e extremamente eficaz, tá? Que serve como prova no futuro e tudo mais. Então a primeira coisa a se fazer é elaborar um e-mail, enviar esse e-mail para administrador ou locador, proprietário, e aguardar a resposta. Esse e-mail a gente aconselha não pegar pesado, porque é uma comunicação. O locador não é obrigado, o proprietário não é obrigado a saber que tem aquele problema, né? E ele também não sabe até que ponto ele tem responsabilidade daquele problema. Então, essa comunicação é extremamente importante e ela é inicial. É um processo, tá? Que a gente, para chegar ao ponto de você ter que sair do imóvel, etc., ou entrar com uma ação, etc. Então, é um processo. E tudo se inicia dessa maneira. E aí eu fiz um exemplo de como se deve, um modelo de como se deve escrever, uma coisa simples, tá? E vamos lá. Prezada administradora, sou inquilino, João, CPF, do imóvel alugado na rua tal, número tal, contrato de locação em vigor desde, acho importante frisar isso, tá? Conforme obrigação como locatário, venho por meio desta informar que o imóvel alugado está apresentando diversas infiltrações nas paredes do quarto da suíte. Infelizmente danificou um dos móveis e já se iniciou um odor de mofo que está acarretando em problemas de saúde em mim e em toda a minha família. O ambiente começa a apresentar umidade em tudo, nos armários, camas, móveis, etc. Pedimos que o locador providencie os reparos necessários no intuito de solucionar o problema em um prazo razoável, no máximo de 1 semana, para não aumentar os danos dos móveis e saúde de toda a minha família. Segue fotos e vídeos em anexo. Com essa comunicação, você tem que aguardar, né? Aí ele pode estar procurando um profissional e você também já criou uma prova, a primeira prova. Vamos supor que você não se incomode com aquela infiltração. É uma infiltração pequena, mas você tem que comunicar. E vamos supor também que lá no futuro essa infiltração for aumentando e você como inquilino, não se preocupou com aquilo, deixa assim. Quando chega no final do contrato, é responsabilidade sua, como inquilino, em reformar aquele problema, caso não tenha feito a comunicação para o locador. Tá? Então, é por isso que eu menciono que é sempre importante juntar essa prova. Você já fez o papel de inquilino, que era comunicar, tá? Por sua prova e pronto. Se um dia, lá no final do contrato, o locador, ou seja, o proprietário fala, não, agora eu quero que você
faça toda a reforma desse ponto, não sei o que, não sei o que. Você vai falar, não, tá aqui. Eu fiz a comunicação, eu informei, você não se manifestou, eu fui deixando e foi ficando assim, né? Segundo passo, o próprio inquilino avaliar o problema. Vamos supor que por um azar do destino, referente a essa infiltração, faleceu uma pomba no telhado e essa pomba entupiu a calha. Ou seja, a calha estava em perfeitas condições, o telhado estava em perfeitas condições, porém, por um azar do destino, momentaneamente, naquele exato momento, faleceu a pomba, entupiu a calha, e aí, neste caso específico, é manutenção do inquilino. Então, o que você tem que fazer? Tem que chamar um profissional, de preferência que possua um CNPJ. Por quê? Porque ele vai fazer um orçamento, e nesse orçamento vai constar uma observação, de preferência coloque essa observação, que mencionando qual é o problema. E qual é o problema? Vamos supor que são anos e anos de sujeira, de acúmulo de sujeira, que se acumulou no telhado, que fez esse entupimento. E esse trabalho, essa prestação de serviço dessa empresa vai ser grande, porque ela vai ter que correr todo o telhado, desentupir tudo, corre o risco de quebrar telhas, corre o risco de danificar outras coisas, e para piorar a situação ainda, pode-se descobrir que as calhas estão ruins, já não tem mais solução ali, né? Ou precisa fazer uma reforma maior e tudo mais, pinturas e etc., que vai ter um custo mais alto, né? Com esse orçamento em mãos, você já diagnosticou o problema e aí sim você vai fazer uma notificação. Já não é uma comunicação, já é uma notificação, tá? Para esse locador, para esse proprietário, expondo já com uma prova concreta que o problema é mais sério, né? Então o próximo caminho é preparar novamente um e-mail já mais bem elaborado, tá? E aí, no caso, eu vou aqui novamente passar esse modelo para vocês resumidamente. Já neste modelo já vai ter artigo de lei, então, se possível, já anote esses artigos de lei que falam justamente sobre esse tema, tá? Vamos lá. Prezada administradora, sou inquilino, ou seja, no mesmo formato do outro e-mail, tá? Do imóvel alugado na rua tal, contrato de locação em vigor desde tal. Foi constatado um sério entupimento nas calhas do imóvel, conforme orçamento em anexo e fotos. No orçamento realizado pela empresa nome tal, CNPJ tal, foi averiguado um grande acúmulo de sujeira devido a anos de falta de manutenção. Inclusive, o técnico argumentou que as calhas podem estar danificadas, pois se trata de um material com mais de 20 anos de existência. Conforme a informação passada por e-mail no dia tal, ou seja, aquele e-mail anterior, já estamos com uma das mobílias danificadas e a nossa família já começa a sofrer com odor de mofo, acarretando em doenças respiratórias como rinite alérgica, dentre outros problemas. Algumas paredes já apresentam grandes manchas toda vez que chove. Por se tratar de um defeito que ocorre anterior à locação, é responsabilidade do locador resolver a questão o mais rápido possível. Ficaremos no aguardo da solução em 5 dias úteis. Caso não ocorra a manifestação por parte do locador em resolver o problema, não nos resta outra solução senão desocuparmos o imóvel sem nenhum ônus, ou seja, sem o pagamento da multa por infração legal por parte do locador, com base no artigo 22, inciso 4 da Lei 8.245. No aguarde uma rápida solução, seu nome. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui? Que o locador ele está infringindo a lei, da Lei 22, do inciso 4 da Lei 8.245. Então, neste caso, por o locador, o proprietário estar infringindo a lei, te dá o direito de rescindir o contrato. Porém,
a prova documental é extremamente importante, porque se você não fizer isso, fazer isso só por telefone, sem manifestação documental e tudo mais, o que vai ocorrer? Que pode ocorrer? Você vai sair do imóvel e ele vai ingressar com uma ação pedindo a multa. Às vezes são 2 multas, né? Porque o certo é quando você pede com 30 dias de incidência para poder sair do imóvel e pagar a multa normalmente. Se você sai do nada, você tem 2 multas aí, né? Que podem chegar... no estado de São Paulo, por exemplo, a gente costuma ter a multa de 3 vezes o valor do aluguel. Eu já reparei que em outros estados isso muda. E aqui em São Paulo é geralmente 3 vezes o valor do aluguel. Agora, essa segunda multa por sair do nada é mais um aluguel, né? Então, tem que tomar cuidado e o princípio básico é mostrar que o culpado da sua desocupação é do locador por não responder pelos danos que é culpa dele, que ele que tem que resolver, vamos dizer assim. Terceiro e último passo: a desocupação ou o ingresso de uma ação contra o locador, ou seja, o proprietário. Os 2 caminhos são complexos, os 2 caminhos são de difícil decisão, né? Tanto para um lado quanto para o outro. Para quem decide desocupar o imóvel, os que correm maior risco são aqueles que fazem depósito, ou seja, garantia em caução, né? E aí vira uma moeda de troca por muitos locadores, muitos proprietários ficam usando isso como moeda de troca. Olha, você pode desocupar, mas eu vou ficar com a caução, com o dinheiro, eu não vou te devolver. E aí qual é o caminho na minha concepção? Você, após desocupar, tá? Que eu vou expor todos os caminhos para desocupação, você ingressar com uma ação no juizado especial para retomar esse dinheiro. E se você seguir esses 3 passos que eu estou mencionando, com qualidade, bem feito, você vai receber o valor de volta. É certeza absoluta, se tiver muito bem argumentado, tá? As provas são importantes. Então, qual é o terceiro caminho? O terceiro passo? Desocupar, fazendo uma boa notificação antes, tá? Demonstrando nessa notificação que quem está infringindo a lei, ou seja, está cometendo uma infração legal, é o locador, com base no artigo 22, inciso 1º e inciso 4º da Lei do Inquilinato, a Lei 8.245. O inciso 1º fala da habitabilidade do imóvel, ou seja, deixar o imóvel habitável em toda a locação. E isso o locador não está cumprindo, ele está quebrando, ele está infringindo uma lei. E também o inciso 4º, onde fala sobre os vícios ocultos do imóvel. Né? No caso aí, o imóvel ele tem 20 anos, o telhado tem 20 anos sem manutenção, se acumulou, se enferrujou, se estragou, e ele tem que fazer essa manutenção e ele não faz, né? Então, também é uma infração legal e você tem que colocar tudo isso na notificação. Nesta notificação, qual é o passo mais importante? Além de tudo isso que eu estou mencionando aqui, provar o recebimento dessa notificação. Não adianta fazer uma notificação, mandar por e-mail e desocupar o imóvel. Não. Essa notificação ela tem que ser bem redigida, mencionando essas infrações legais que eu acabei de comentar e também que você até vai ter o custo da mudança e tudo mais, que você está desocupando no dia tal e posteriormente com essa notificação, com todas as provas que eu mencionei aqui, todo esse caminho, esses passos que eu te passei no juizado especial e com certeza você vai recuperar.
Já no ingresso de uma ação, tem que tomar somente o cuidado, tá? Quando muitos contratos de locação colocam cláusulas de renúncia de benfeitorias no imóvel, tá? E existem julgados dos dois lados, alguns que beneficiam o inquilino e outros que beneficiam o locador, o proprietário. Então, quando você procurar esse profissional, tem que expor tudo isso e saber desses riscos que você está correndo. Então, imagina, você vai lá, faz uma bela de uma reforma e aí, posteriormente, você ingressa com a ação e perde essa ação. Você não vai gostar nem um pouco, né? O prejuízo que você vai ter nesse sentido. Então, tá aí os 3 passos importantes para você seguir, qual o caminho que você vai decidir seguir, né? E em todos eles a notificação é sempre importante e mostrar que recebeu, tá? Sempre provar, não adianta verbalmente, tem que ter a prova, seja ela por uma assinatura, inclusive, por exemplo, se você chegar às vezes numa imobiliária e colher recebido de uma secretária, às vezes, tá? Com o nome dela, com a RG dela, e dia tal, recebeu dia tal, já serve como prova. Tá? Porque se ela é uma funcionária que está lá, você sempre viu aquela funcionária e colheu de recebimento dessa assinatura, serve como prova. Então, e na pior das hipóteses, não conseguindo recolher essa assinatura, esse recebimento, o ideal é você procurar um cartório de notas da sua região, do bairro do imóvel, do bairro do imóvel. Quanto mais próximo do imóvel, mais barato vai ficar essa notificação, tá? Procurar esse cartório e pedir que faça a notificação via cartório. Tem um custo, infelizmente também não é baixo, dependendo da situação, dos valores que você julga ou não serem baratos, mas é uma forma de notificação extremamente eficaz, tá? Você pode até de cara já seguir esse caminho, vai direto no cartório, vê quanto custa e pede para fazer. Às vezes é muito mais barato do que você ficar pagando aluguel daquilo que você está insatisfeito e assim por diante, né? Então é isso. Se inscreva em nosso canal, compartilhe. Espero que tenha gostado desse vídeo, desse conteúdo e nos vemos em breve, espero. Ok? Muito obrigado.